Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Tá começando nossa vida acadêmica, começando nossa live semanal aqui no Instagram. A gente já vai começar um bate-papo com a doutora Daniele Mello, no nosso bate-papo de hoje. Muito boa noite, a gente está começando a nossa live, iniciando mais uma live semanal, vida acadêmica. Nós estamos já acho que na oitava live, hoje com a grande estrela aí do grupo, né, que a gente reuniu de professores, de doutores, para estar falando um pouquinho sobre pesquisa acadêmica. Olá, TT, tudo bem? Boa noite, professora, como você está? Deixa eu chamar aqui a nossa querida professora Daniele, para a gente já ir na nossa live semanal. Pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. E a gente já vai começar a nossa live aqui no Instagram, live Vida Acadêmica, falando hoje sobre literatura, sobre discussão, principalmente abordando aí como discutir, né, os seus dados, a sua pesquisa com a leitura científica. Eu estou fazendo aqui o convite, estou aceitando aqui, mas como não está indo, deixa eu fazer o convite direto para a professora. Ver se agora a gente consegue fazer a chamada da minha querida professora Daniele. Dani, eu estou te convidando, eu não sei se você está recebendo, mas está aparecendo aqui para mim pedidos para participar. Vamos ver se agora eu consigo. Agora a gente conseguiu. O Muito! Instagram não estava querendo deixar, mas a gente insiste. Não tem como. Nossa Senhora, muito boa noite, professora Boa Daniele Mello aqui no noite, Instagram. tudo Estou bem? muito feliz de estar recebendo hoje aqui, né, Eu a minha querida também, obrigada. minha referência como professora, né, que me inspirou aí dentro da área da educação física, né, assim que eu ingressei Obrigada. na universidade, e continuou me inspirando depois no stricto sensu. Então, assim, hoje para mim é um motivo de muita felicidade estar recebendo, né, não vou chamar de senhora, vou chamar, né, de professora. Dani. Dani, então estou muito feliz. Então, professora, fique à vontade, dê o seu boa noite inicial aí pra gente. Oi, pessoal, boa noite. Poxa, é uma honra estar participando aqui dessa live com o Erdi. Assim, quando ele me fez o convite, é claro que eu aceitei na hora, a gente ajustou a agenda. E é um prazer estar conversando aqui com você. Fico feliz com todo esse carinho, essa inspiração. E sempre bom estar junto, a gente conversando, rindo, compartilhando conhecimento. Já tem um tempinho, né? A nossa última live foi lá no Shopping na Ciência, que também foi muito legal. E é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada. Pessoal, muito boa noite. Obrigada a todos aqui pela presença. Nossa, o momento para mim é de êxtase hoje estar aqui com, né, uma das referências na minha graduação. A professora Daniele foi a minha professora, e já me chamava muita atenção, professora, porque, de certa forma, né, a gente via assim, uma professora jovem, né, coordenando um curso de educação física, lecionando com uma maestria, uma facilidade sobre um assunto que é bem tenso da área, que é de fisiologia do exercício. E a gente olhava assim e falava, nossa, a professora chega e fala com uma propriedade, com uma facilidade. Eu acho que naquele período eu estudei em 2003. Eu Eu iniciei era a Estácio. na Estácio, porque eu comecei a dar aula na Estácio em 2001. E aí Nossa. eu fui dar aula em 2001, eu tinha 23 anos. Nossa. E eu assumi a coordenação do curso. Na verdade, eu comecei a dar aula em 2000 e assumi a coordenação do curso em 2001. Eu era muito, muito nova mesmo, porque foi quando eu estava finalizando meu mestrado que eu fui contratada para dar aula na Estácia e logo depois eles me convidaram para a coordenação do curso. Eu era muito novinha mesmo.
Eu acho assim, eu tenho vários amigos que são meus amigos pessoais hoje, que foram meus alunos, você é um exemplo disso. Eu acho que as pessoas achavam que eu era mais velha pela função que eu exercia. Mas eu Verdade. tinha aluno que era muito mais velho do que eu era muito menina. Não, e isso faz sentido porque passavam-se os anos e a gente falava assim, nossa, a professora Daniela não envelhece, tem alguma coisa errada. Agora você explicou tudo, né? Porque a gente está falando assim, eu vim de Friburgo, eu estava na Estácio Nova Friburgo, e aí no terceiro período eu vim para o Rio de Janeiro, para a universidade que era grande referência, pelo menos o que se falava, assim, nossa, tem uma universidade na Barra da Tijuca, numa academia que é referência, tal. Então, vim para o Rio de Janeiro, estudava na AX, e assim, com os professores que ainda são, né, os meus ídolos, aí são os meus amigos, e aquela época foi uma época, assim, nostalgia, foi espetacular. A gente foi assim, foi um curso muito bem elaborado, com os melhores profissionais da área, né? Então a gente falava que realmente o Dream Team da educação física estava no curso da Universidade Estácio de Sá. E eram realmente assim profissionais incríveis que hoje fazem parte, né? Que são nossos amigos que vivem ainda tanto a vida acadêmica, mas também ainda são muito respeitados na sua trajetória profissional. Então, assim, para mim foi uma honra poder, né, muito nova, já estar fazendo parte daquele grupo e ainda ter o privilégio de estar na coordenação do campus que era, junto com o Rebouças, o maior campus de educação física aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, um desafio muito grande, mas eu adoro um desafio, né? Eu estou sempre topando esses desafios que a vida me oferece. Eu não tinha experiência nenhuma em gestão, então foi uma oportunidade, né, de estar falando de fisiologia de uma forma ainda muito inicial, aprendendo muito, e também está já vivendo essa questão da gestão acadêmica. Nossa, incrível. Bom, assim, vou puxar saco, babaú, vou fazer tudo isso, porque se eu estou onde eu estou é graças, né, professora Daniele Mello, graças a professor Edivaldo, graças a professor Rogério Mídio, né, o professor Marcelo Costa, professor Eduardo Cossenza. Assim, eu sou muito grato à minha formação. E eu falo isso porque eu tive uma base e eu sei que cada vez mais é difícil a gente ter, né, essa base. Ainda mais o cenário, né? A gente tem visto, tem muita questão educacional, mudança de currículo dos cursos. Então, assim, eu fico muito feliz de ter tido a base. Além de ter tido uma base, né, a professora teve uma referência no estricto senso, assim, porque quando eu falava, nossa, eu conhecia a Fafá lá na Fiocruz, aí a Fafá falava assim, a professora Daniele teve aqui. Eu falava, gente, a professora Daniele da Educação Física nesse curso aqui de saúde pública, como é que ela conseguiu? Porque era um mundo. Eu fiz, Dani, eu fiz 6 processos. Eu fazia um mestrado na FRJ, mas eu todo semestre, foram 4 ou 5, eu fazia de onda, entre aspas, um processo seletivo para o doutorado de saúde pública. Por quê? Porque o processo seletivo lá não precisava de mestrado. E aí eu fazia, aí um semestre reprovava no inglês, aí passava no inglês no outro, mas ficava no projeto. Enfim, o curso de saúde pública é pesado, é difícil a entrada. E aí, no final do último processo, acabou que eu peguei o meu projeto, porque tomei uma porrada na banca, a professora falou assim, e tem mais, o seu curso é para epidemia, não é para saúde pública. E aí, quando eu botei para epidemia, eu passei direto, porque eu estava no curso errado. Mas, assim, eu tive uma vivência ali em saúde pública, fiz diversas disciplinas, e ali é tenso, ali não é qualquer pessoa. Eu me arrisco a dizer que é muito difícil encontrar profissionais de educação física que consigam realizar um curso de doutorado, né, uma das maiores, se não a melhor universidade do país, em saúde pública, que é uma linha totalmente diferente. Então, eu queria que a gente iniciar esse bate-papo, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, desde o mestrado, né, na questão do doutorado, na questão dos estudos. Enfim, se apresentasse um pouquinho para a gente nesse mundo aí acadêmico. Obrigada. Realmente, lá na Fiocruz os fortes sobrevivem, porque se você tiver 2 conceitos C, você é jubilado.
é esse nível. Bom, assim, a minha vida acadêmica também, eu comecei a dar aula muito nova, porque eu emendei. Primeiro eu entrei na graduação muito nova, eu passei no vestibular, que ainda era vestibular na época, com 16 anos. Então eu comecei, como eu Nossa, faço aniversário em gênio. fevereiro, que é o Carnadane, que todo mundo brinca, que eu sempre festejo o mês inteiro de carnaval do meu aniversário. Então, eu comecei o curso com 17 anos. Então, eu comecei muito nova, eu me formei muito nova. E aí, na graduação, eu fui da área do fitness, né? E aí, toda a minha formação, na época, no curso não era regulamentado. Eu passei por a regulamentação do curso. Fui uma das defensoras, né, da bandeira e da regulamentação do curso. Mas, então, eu comecei a dar aula logo no segundo período de faculdade. Já estava já envolvida e tal. Só que aquele universo do fitness, que era um universo muito desafiador para mim, também era um universo que era pouco para mim. Eu queria mais. E aí, quando foi no final da universidade, que eu comecei o trabalho de pesquisa, de conclusão de curso, TCC 1 e 2, com o professor Jefferson Novaes, professor doutor Jefferson Nossa. Novaes, que foi o meu orientador, e eu já tinha passado por algumas disciplinas com o Jefferson, e como eu sempre fui da área do fitness, eu sempre o que tinha de mais novo, de tecnologia, de inovação e tal, então acabava que eu era meio que uma monitora oficiosa, porque eu estava sempre trazendo novidades, ministrando aula, eu estava sempre ali e aquilo despertou, né? Acho que eu chamou um pouco a atenção dele. E aí eu fui fazer o meu TCC sobre o ciclismo indoor, que era o spinning que estava entrando no Brasil, que entrou em 97, eu me formei em 98. E aí eu falei, chegou um troço novo aí, tô indo para São Paulo, tô fazendo esse curso, não sei exatamente o que é, mas eu quero, pedal, é visionário. E aí eu sempre super empolgada, eu falei, você topa, tá comigo? Ele, topo, topo. E aí ele começou a me orientar. E aí, durante esse período de projeto, tudo, ali eu me despertou. Falei, cara, gostei disso. Essa parte, eu já falava inglês, já tinha um bom domínio, tinha facilidade de pegar literatura internacional. E aí, aquilo ali, realmente, eu me identifiquei. E aí, quando acabou, e nesse período, o Jefferson, meu orientador, e o Marcelo Costa, meu co-orientador. E aí, quando eu estava na reta final já do curso, eu falei, eu quero continuar, eu gostei disso, quero pesquisar, quero um projeto, não sei que pós-graduação você me recomenda, tal. E aí ele, não, tu vai direto pro mestrado, você tá pronto, tu não vai para pós-graduação, não. E aí ele me encaminhou pro professor doutor Estélio Dantas, que foi meu orientador no mestrado, depois foi meu co-orientador no doutorado na Fiocruz, a convite da minha própria orientadora. Então, quando eu cheguei no mestrado, também foi muito engraçado, porque eu cheguei no mestrado uma menina ainda, né? Aí o Estélio olhou pra minha cara, mas tinha a indicação do Jefferson para procurar ele. Aí ele falou, olha, eu tenho alguns alunos competindo para minha vaga, eu não sei como é que vai estar, mas vai ter um congresso que a gente está mandando um trabalho daqui a uns 20 dias. Você faz um resumo, eu vou te dar as normas desse teu trabalho de TCC, e aí, se esse trabalho for aprovado lá no congresso, aí a gente volta a conversar. Eu falei, tá bom. Aí peguei aquilo, aí aquela loucura toda. E aí mandei para ele revisou, mandou pro trabalho. Aí foi o nosso primeiro trabalho, era um congresso latino-americano. E aí, a partir disso, ele brinca comigo até hoje que ele foi me dando pequenos desafios. Aí ele já me olhou de outro jeito e falou, mas tem um outro trabalho que vai ser mês que vem, você pode fazer isso, não sei o que tal? Aí eu fiz. Aí ele falou assim, vai ter o concurso no final do ano, eu queria muito que você fizesse a seleção, porque você passando tem uma vaga para você. E aí eu fiz o concurso, passei e ele começou a me orientar. E aí, assim, durante o mestrado, né, como a gente tinha ainda uma carência muito grande de profissionais com formação, tinha um gap, tinha uma lacuna muito grande da galera que era prática, mas não tinha titulação. E as universidades, por uma exigência do MEC, elas precisavam compor um corpo docente que tivesse 70% de mestres e doutores. Então, como eu já estava qualificando, defendendo o meu mestrado, foi aí que o Jefferson, na época, diretor da Estácio, me chamou para poder trabalhar com ele na Universidade Estácio de Sá. Então, eu sempre falo muito para os meus alunos, quando eu pegava os alunos no primeiro período da Estácio, eu falava muito isso, eu falava, gente, a postura profissional de vocês, desde o primeiro dia que vocês colocam o pé aqui nessa universidade, vai fazer toda a diferença na vida profissional de vocês. Eu sou uma professora, eu tenho vários alunos, que até tem alguns que eu vi aqui que estão fazendo aqui, estão participando dessa live hoje, e que eu indiquei, porque eram profissionais, eram comprometidos, eram pessoas extremamente competentes, que eu indiquei para oportunidades de trabalho, porque eu ia indicar aquelas pessoas que realmente eu achava que tinham um perfil profissional para aquilo. Então, assim, a tua vida, né, a tua história pisa desde a hora que você está na universidade, toda a sua postura profissional.
E aí foi aí que eu comecei na Estácio. Só que quando eu acabei o mestrado, eu queria muito continuar o doutorado. Só que na nossa época, a gente não tinha muita informação. A gente não tinha o Google, assim, disponível. A gente não tinha esse monte de informação na internet. Então, eu tinha ainda aquela visão que, tipo, você tinha que fazer graduação, pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado. Ou que tudo que você tinha que fazer tinha que ser na área da educação física. Por isso que eu fui para a Castelo, porque na época só tinha na educação física a Castelo, a Gama Filho, né, que fechou, porque os outros cursos que existiam nas outras instituições não eram na educação física. Então, isso, né, a gente fazia mestrado em educação, e aí depois, durante o programa Estrito Senso, que eu fui entendendo o que era o programa Estrito Senso e que eu podia fazer Estrito Senso na área que eu quisesse. Só que no final do meu mestrado, eu engravidei. E aí eu também era coordenadora do curso, eu tinha uma função, eu era mãe, tudo, só que eu também não queria parar. E aí eu comecei a analisar. Eu falei, cara, eu quero muito uma instituição que seja uma instituição de referência, mas tem que ser uma instituição também que dê conta aqui do meu raio, que eu consiga me deslocar para dar conta disso tudo, para coordenar curso, dar conta de filho recém-nascido e ainda, né, estudar. E aí foi a partir daí que eu vi que a Fiocruz até hoje, ela é conceito 7 internacional, né? Ela é extremamente reconhecida internacionalmente, o conceito dela não cai. E quando você fala o nome da Fiocruz lá fora, tem uma credibilidade enorme, principalmente o curso de saúde pública. E aí eu vi que ali dentro do curso de saúde pública eu podia puxar para falar do exercício, da atividade física, que eu tinha uma lacuna para ser preenchida. E aí eu falei, vou tentar e vou meter as caras e vou pegar o edital e vou estudar, vou ver o que vai acontecer e vou. E era assim, bem complicado, porque quando eu fiz o meu edital, você tinha a prova de inglês, que era eliminatória, aí você tinha a prova específica, aí tinha a prova de currículo. Aí depois que você passava tudo, você ainda tinha 1 ano para fazer a prova de segunda língua, que não podia ser espanhol. Então tinha que ser francês, alemão ou italiano. Então, assim, eu passei na prova, comecei a cursar e tinha 1 ano para fazer a segunda prova. Então, nessa confusão toda, ainda fiquei fazendo intensivo de francês na Aliança Francesa, para poder dar conta de, no final daquele primeiro ano, que era meio que querendo que você fazia disciplinas básicas, fazer a prova de segunda língua, porque senão você também era jubilado. Então, assim, foi um curso muito intenso, muito pesado, mas, por outro lado, eu saí da Fiocruz, assim, com muita segurança. Eu estudei muito. Eu lembro que o pessoal falava assim, gente, se tiver alguma coisa nova de fisiologia, se tiver algum livro, alguma coisa, eu não sei. Mas, assim, de epidemiologia, de estatística, de saúde pública, eu sei de tudo, porque, assim, eu estudava muito e a gente tinha prova, e não adianta, você volta a ser estudante. E não tem como, você só estuda se você tiver prova, se você tiver cobrança, se você, né, tiver alguém te pressionando ali, né, puxem o tempo inteiro. Então, eu lembro que foram, assim, 4 anos, mas principalmente os 2 primeiros anos foram anos muito pesados. Eu tive uma quantidade de créditos absurdos, porque lá eles cobram equivalente a quase 60 créditos. Então, é uma quantidade muito grande de disciplinas que vocês precisam fazer. E eu ainda consegui aproveitar 15 créditos no meu mestrado, assim, muito bondosamente. Então, assim, era uma carga horária muito grande de disciplina, mas, por outro lado, eu saí dali assim, agora eu me sinto doutora, agora eu me sinto realmente com competência para falar de estatística, para orientar aluno, para entender de metodologia, para poder realmente atuar na vida acadêmica. Então, foi muita ralação, eu acabei meu doutorado muito magra, muito acabada, literalmente, mas foi muito gratificante. Nossa, E aí, logo depois que eu acabei o doutorado, abri o concurso para a Escola de Educação Física e foi o primeiro concurso que eu fiz. Na verdade, naquele período, abriram 2 concursos da ESEFEX para a Universidade Federal Rural. Eu lembro que eu fiz o concurso da ESEFEX no domingo, que foi a primeira prova, que também era a prova de conhecimento específico eliminatório, e na segunda-feira tinha um outro concurso na Universidade Federal Rural.
E aí a prova do EasyFX também foi uma prova muito difícil, porque para fisiologia do exercício era uma vaga para o Brasil inteiro. E aí também foi uma prova que eu também ralei muito, me dediquei muito para poder passar uma prova só com doutores, né? Eu lembro que eram 27 doutores competindo para a área de fisiologia do exercício. Então foi uma prova também. Eu falo, gente, eu não quero saber dos outros, eu estou fazendo o meu, eu estou estudando, pego o edital, esmiucei todo, estou fazendo a minha parte, não quero saber quem está competindo comigo. E aí fiz o meu. Então, assim, rapidamente tentando fazer um briefing de como eu fui parar na Escola de Educação Física do Exército. Nossa, mas assim, é incrível, porque primeiro, eu imagino a ralação desde lá da entrada, porque eu lembro de uma aula sua, Dani, na época era retroprojetor. Eu lembro que você usava o retroprojetor, né, com a gente. E a dificuldade do conhecimento, do acesso, né? E aí você vai para uma universidade porque talvez as pessoas não... Principalmente a educação física não tem noção o que é uma Fundação Oswaldo Cruz, o que é uma Escola Nacional de Saúde Pública. Não tem noção. Quando eu estava na Fiocruz, algumas pessoas, assim, colegas de sala, não faziam isso por maldade. Quando tinha aquela parte inicial da apresentação das disciplinas, as pessoas falavam, sua formação tá, sou profissional de educação física. Eu falava, mas pode? Pode, a gente é da saúde, tá no edital, eu tô aqui. Era bem isso. Nossa. Mas não falava por mal mesmo, não. É porque eles não tinham noção, não era comum. Não tinham conhecimento, não era comum. Você quebrou uma barreira. É o que eu disse. Quando eu conheci a Fafá, a primeira coisa que a Fafá falou, você tem que falar com a Dani. Eu falei, não, foi minha professora. Porque assim, a minha linha nunca foi promoção da saúde. E por isso que eu nunca consegui entrar no curso de saúde pública. Porque eu sempre busquei a questão da lesão e a causalidade. E por isso que eu estava fazendo o processo para o curso errado. E aí, quando eu mostrei para o curso de epidêmio, opa, é isso aqui, é taxa de incidência, é verificar efeito, o curso era esse. Só que muita prevalência, nossa, odds ratio. Assim, mas esse conhecimento mudou totalmente a minha cabeça. Chegou um momento, Dani, que eu estava muito enrolado no Vasco, eu não conseguia conciliar, porque realmente muita disciplina, nossa, fiz todos os créditos. E aí, eu lembro quando chegou na qualificação, eu cheguei pro Simão estava comigo lá no Vasco, eu falei, Simão, eu vou largar a Fiocruz porque não dá para conciliar. Aí ele falou assim, não, então começa o doutorado comigo na FRJ. Falei, tá bom, vou largar a Fiocruz e vou focar na FRJ, porque a educação física, eu produzia 10 artigos por ano, assim, então era uma coisa normal, né? Só que eu gostava tanto de epidêmio que eu qualifiquei. Eu não sei como consegui qualificar. Na disciplina de Epidemia 1 e Epidemia 2, acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, porque eu lembro que assim, o conceito C... Cálculo na mão! Aí nossa! Na calculadora normal, e depois, não, mas tem esse software que faz isso aqui. Ai, por que vocês falaram antes? A gente quer que vocês entendam o conceito. Eu entendi. Falando muito. Exatamente. E aí eu lembro eu assistindo as primeiras aulas, quando eu entrei, eu falei, gente, que mundo é esse? Porque o professor falava, eu não entendia nada. E aí por quê? Porque aquela área ali, a educação física não explora. Na própria graduação, a gente tem dificuldade de verificar disciplinas de epidêmio e principalmente aplicabilidade, né, de resolver o problema da população. Eu acho que o mais interessante é resolver o problema, política pública ou política de iniciativa privada, mas é dar solução. E quando a gente fala desse tema, por que a gente está falando disso? Né? Primeiro, porque quem está ouvindo a gente tem que entender a importância do network. Eu acho muito legal você... E os caminhos, as áreas também que você pode atuar, né? A área hospitalar, por exemplo, é uma área de atuação do profissional de educação física. Exatamente, exatamente. E a importância do network no sentido de a gente tem possibilidade de conhecer ali o secretário de saúde ali na Fiocruz. E aí, se ele tem a oportunidade de conhecer a professora Daniele Mello, a professora Daniele Mello vai explicar, né, a importância, os benefícios, tudo da educação física para a sociedade. Mas se não tem a professora Daniele ali, porque ela de repente não teve uma oportunidade, um interesse, a gente perde uma oportunidade para a educação física. Foi o que a gente estava discutindo esses dias, né, sobre a questão educacional, a questão da saúde, como a educação física continua desvalorizada ainda. A grande verdade é essa. E não era para ser assim, porque a gente que está no mercado, a gente tem que lutar para desenvolver cada vez mais. E o simples fato de produzir
um estudo, né, uma pesquisa, é uma forma de valorizar. Né? E aí, quando eu vejo Sim. assim, nossa, a professora Daniele Mello, para mim é uma referência porque ela me estimulou a querer fazer algo. E quando eu vejo lá, eu vi o seu projeto lá na Fiocruz, eu falei, nossa, como uma profissional de educação física, né, consegue se destacar aqui dentro da Fiocruz? Pô, eu também consigo. E aí a gente vai, né, abrindo um caminho ali, um que a gente, não, profissional de educação física, não tinha É. oportunidade anos atrás. Né? É muito legal mesmo. E depois de mim, outras pessoas sabendo, né? Porque eu acho que também tinha um pouco dessa questão do profissional de educação física não saber que ele podia estar lá. Aí quando eu falava, não, Exatamente. fazer um doutorado onde? Na Fiocruz. Ué? Aí essa pergunta que faziam lá se eu podia estar lá, muitos professores falavam assim, mas pode? Eu falei, gente, pode, é um programa de estudo. Se você passar no edital, você cumprir as exigências da prova, você pode, né? Então abriu uma opção e um curso, né, extremamente reconhecido internacionalmente. E aí, essa era a minha questão na época. Eu falei, eu quero um curso top, eu quero ter o doutorado. Já que eu estou no Brasil, já que eu não posso sair daqui agora, eu quero alguma coisa que me desafie. Eu não queria fazer o que eu já fazia na fisiologia do exercício. Eu queria um desafio ali para mim. E a Fiocruz foi esse desafio. Então, o que você falou, a epidemia é muito legal. Eu, mesmo na saúde pública, eu peguei várias disciplinas de É, epidemia, porque é muito legal e te dá um know-how, te dá uma segurança para você falar de dados de uma forma geral, não só dados epidemiológicos, te dá a segurança de falar de com estatística, de certeza. metodologia, de dados, né, que acaba sendo a base de tudo aí quando você fala de um trabalho acadêmico. Então foi uma experiência muito boa mesmo. Foi assim, quando eu saí dali, eu falei assim, nossa, agora eu me sinto preparada. Agora sim, eu acho que eu mereço o título de doutora, sabe? Eu ralei e fiz jus por conseguir esse título. Foi muito bom. Muito legal. Dani, você lembra do seu primeiro artigo científico publicado? Lembro. E se eu pegar ele agora, eu falo, rasga tudo. Foi um artigo que a gente precisava fazer lá na Castelo, para uma das disciplinas do STEL, era um pré-requisito, até mesmo para poder qualificar. E foi um artigo de ciclismo indoor e que a gente publicou naquela revista que tinha. Que a própria. Performance? Ai, meu Deus. Performance. Performance. Fitness e performance. Fitness Lembrei. Performance. Foi o primeiro artigo ali para a gente começar a ensaiar. E aí, depois dali, aí foram, né, os artigos internacionais, mas o primeiro desenho, assim, de tudo que eu coletei, já de uma prévia, foi ali. Mas uma coisa também que foi muito boa, que a Castelo me possibilitou, né, porque o Estéreo tem essa capacidade também de agregar pessoas, né, e quando eu estava fazendo meu doutorado, ele tinha o laboratório do Labim, que era na universidade, aqui no Recreio, o campus da Castelo no Recreio, onde era o programa Estrito Senso. Então, tinha a reunião do Labim, e aí, quando eu estava fazendo doutorado, a gente conversava muito de projeto, até mesmo porque a minha orientadora era muito específica da saúde pública, então algumas coisas de educação física eu acabava sempre estando ali. O Estélio é sempre um grande orientador ao longo da vida, né? E aí, tanto que na minha banca de qualificação, a contribuição dele assim ao projeto foi tão grande que a minha orientadora, sem nenhuma interferência minha, convidou ele para ser co-orientador lá na Fiocruz, que também ele ficou super lisonjeado, porque foi uma primeira co-orientação numa instituição, né, de peso como a Fiocruz. Então, foi gratificante para todo mundo. Só que aí ele tinha essa capacidade, então ele falou, Dani, fica vindo aqui, pô, você tem um dia para você poder encontrar com os outros profissionais, tem um dia para você poder trabalhar a DAS, tem um dia para você... E aí a gente começou a fazer o nosso grupinho de laboratório. Aí ali que eu estreitei mais os laços com o Rodrigo, que é meu amigão, meu parceiro. A gente brinca que a gente tem bodas de prata de amizade, né? E aí outros profissionais que trabalhavam comigo, até na Estácio, que eu tive a oportunidade de ajudar na orientação dos trabalhos de conclusão. E aí, ali também, essa experiência informal de você começar a orientar, de você começar a trabalhar, a tratar dados, essa vivência no laboratório também foi muito legal. Então, isso junto com a maturidade que você vai ganhando acadêmica, mas é de estar ali no dia a dia, metendo a mão na massa, literalmente, que a gente fala, né? Então, isso foi muito gratificante. Dani, você tem, mesmo muito jovem, né, tem essa experiência, essa vivência acadêmica. Chegou um certo momento que você
iniciou uma grande produção científica, até porque para passar em concurso público, num órgão federal tão respeitado como a Escola do Exército, tem que ter uma quantidade de livros, de publicação, bancas de TCC, etc. Qual é a maior dificuldade que você viu quando você iniciou nesse meio acadêmico? E como é que era associar assim, a sua experiência do doutorado de um mundo e trazer isso para a educação física? As pessoas ao seu redor percebiam diferença na sua fala, no seu conhecimento, na sua expertise? Você sentia que estava ali no nível próximo, acima, abaixo? Como é que era essa relação na prática? Você falava, nossa, eu fiz um doutorado, agora eu vim para a educação física, é muito diferente. Como é que você via isso, Dani? Eu sempre procurei fazer uma coisa muito aplicada. Então, eu vi assim, cara, o que eu vivo lá é um universo maravilhoso, né? É tudo perfeito, equipamento, disponibilidade, verba de pesquisa, tal, só que eu tenho que trazer para a realidade. Então, eu sempre procurei descer, né? Falar numa linguagem que o meu aluno na universidade ele compreendesse. Então, eu acho que eu sempre fiz isso. Eu sempre, até quando eu brinco, né, em todos os meus projetos da fisiologia na prática, eu acho que a gente brinca que tem os PhDeuses, né, que vão tentando deixar um diálogo mais robusto, mais elegante, mais difícil. E aí, às vezes você fala tão difícil que a pessoa te coloca num patamar tão que você assim, nossa, é impossível. Eu nunca vou ter esse conhecimento, eu nunca vou conseguir chegar lá. O que ela está falando aí é inviável. E aí eu não quis fazer esse caminho. Eu quis justamente fazer o caminho contrário. Eu vou pegar isso que eu demorei tanto tempo para poder entender e vou tentar traduzir esse conceito da forma mais fácil possível, que é o que eu já fazia nas minhas aulas de fisiologia do exercício. Verdade. Deixa eu pegar esse conceito que está tão difícil, deixa eu tentar falar numa linguagem, deixa eu usar exemplos, deixa eu fazer coisas que o aluno consiga compreender. Então, acho que nessa parte acadêmica, eu acredito que essa foi a diferença, porque eu não me distanciei. Eu desci o degrau para falar aqui de igual para você. E aí, com isso, eu consegui trazer as pessoas para poder comprar aquela pesquisa, comprar aquele projeto para vir trabalhar comigo. Tipo assim, a gente vai ter resultados, tanto que eu falo assim, os meus trabalhos que eu tenho com alunos de TCC são trabalhos que depois eu faço publicação internacional. Por quê? Não é aquele trabalho de TCC, porque aquele trabalho está numa linguagem ainda muito simples do aluno, porque ele escreveu aquilo ali. Mas a coleta de dados, a metodologia foi tão bem montada, foi tão bem amarrada, que depois eu pego aquilo ali e aí eu vou trabalhar. Eu vou colocar com a discussão mais rica, eu vou pegar os artigos, eu vou pegar aquilo, eu vou fazer uma estatística mais robusta, e aí eu vou pegar aquilo ali que tinha uma coisa muito superficial, aí assim eu vou dar um up para aquilo ali ter reconhecimento numa publicação internacional. Mas o trabalho, a base, foi feita por ali. E aí o aluno já teve aquele gostinho, porque eu deixei ele trabalhar e eu falei numa linguagem acessível. E aí depois eu falo numa linguagem mais imponente para eu conseguir uma publicação. Mas é porque a metodologia foi muito bem pensada. Então, uma coisa que eu também... foi uma experiência muito boa, tanto no doutorado, mas principalmente no pós-doutorado que eu fiz na Inglaterra, é essa situação de estar pensando, poxa, eles têm um cuidado tão grande com a amostra, ainda mais que a pessoa voluntária lá, ela é paga por isso, ele faz tanto estudo piloto, teste, antes da pessoa realmente estar valendo a coleta, que eu também não fiquei mais afobada, porque antes a gente tinha um pouco dessa questão da afobação. Falando assim, eu tenho só essa semana para coletar dado. Acaba que a gente sai desesperado, correndo, e às vezes você faz uma coleta de dados meio atropelada. E aí depois, quando você pega aqueles dados assim, puxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, teve falha aqui, porque você não testou o teu protocolo. E aí o que eu observo é, calma, não dá para essa semana? Desculpa, não dá. Não dá, eu prefiro perder essa semana, deixa eu amadurecer isso, deixa eu fechar direitinho esse desenho e a gente vai depois criar uma outra oportunidade, porque aí você tem uma coleta de dados válida. E aí essa coleta fica para o aluno e fica para você, para conseguir também essa produção. Então, isso eu acho que foi a grande diferencial. Eu não me afastei, muito pelo contrário, eu desci um degrau para poder me aproximar.
E a publicação, tudo na vida é parceria. Então, assim, as publicações que eu consegui, né, o volume de produção que eu consegui, foi graças aos meus parceiros. Eu agradeço em todas as minhas palestras, em todas as minhas falas. Gente, eu tô aqui, mas isso aqui não é um trabalho eu, Daniele. Tem um slide meu final que é 50 mil instituições, porque, assim, todos ajudam de uma forma direta, indireta. Então, assim, eu tenho colaboração com vários pesquisadores e várias instituições. Então, isso também faz com que isso dê peso ao meu currículo. Mas, assim, é um trabalho também que não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho, né, a longo prazo. Ninguém tem noção que não está nesse meio, quanto que demora para ser uma publicação. Agora mesmo estou trabalhando no artigo de uma coleta que eu fiz em 2020. Porque a gente tem nossa demanda acadêmica, a gente tem nossa demanda profissional. Eu já trabalhei a estatística, não gostei, rodei novamente, dei uma parada, fui fazer outras coisas. E quando eu voltei, meu olhar daquele tema já não era mais o mesmo. E aí eu tô voltando meio que escrever aquele artigo do zero. Então, assim, essa coleta que eu fiz em 2020 provavelmente vai ser publicada só em 2023. Então, as pessoas não têm noção do tempo que você tem de dedicação para a publicação de um artigo, né? E aí, porque a rotina também acadêmica, ela acaba te engolindo. Então, eu faço direto, viro madrugada, às vezes final de semana eu fico aqui trabalhando, mas faço isso assim, tipo, de muito bom gosto, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, quando eu tenho uma meta, um deadline, alguma coisa assim, eu abro mão de algumas coisas assim para me dedicar a uma coisa que me dá a realização profissional. Nossa. Vou falar só algumas coisinhas para quem está assistindo a gente. Primeira coisa, não deixe de seguir a professora Daniele Mello, tanto quem está assistindo ao vivo, quanto também quem está assistindo no YouTube, que depois a gente bota essa live no YouTube. E a importância da rede, né? A professora está falando aqui do network, tanto profissional, que possibilitou diversas portas, mas se a Dani não tivesse condições, né, capacidade, ela não ia se manter, pelo contrário, ela só... são gênios, né? Gênios de cada áreas e na educação física no Rio de Janeiro, a professora Daniela é uma das grandes referências. E aí a gente percebe a questão da construção e do planejamento de pesquisa, né? Porque não é simples, mas chega um momento que a professora lá fica em frente ao computador, avaliando um estudo, organizando um estudo ou produzindo um estudo. E aí, de forma mais específica, Dani, queria que você falasse para a gente o pulo do gato, o seu pulo do gato, a sua organização, as suas estratégias, quando você chega na parte de discutir os resultados, né? Eu sei que a parte metodológica, ainda mais das suas linhas, você deve se preocupar muito com parte metodológica. A base que você tem, eu tenho certeza que isso é um grande diferencial nos seus estudos. Mas você fala muito bem, você se expressa muito bem, você tem um inglês excelente. Então, a discussão que muita gente tem fragilidade na nossa área, você dá um show. O que você faz para isso para acontecer, para fazer essa questão aí toda? Eu acho assim, primeiro leitura. A leitura te dá assim volume, leitura como um todo, né? Eu sou uma pessoa que eu leio de tudo. Eu leio muito artigo científico, é uma coisa que eu consumo, né? Eu tenho uma leitura mais dinâmica, então eu leio muito material, eu leio rápido, eu tenho essa capacidade de ler rápido o material e ter uma capacidade de síntese boa ali, mas eu também leio sobre tudo. Então, assim, eu vou sair de férias, eu leio livros de romance, de ficção, tudo. E aí, uma coisa que eu observo que também me dá um vocabulário muito bom é que eu compro em inglês. Então, assim, vou comprar um romance do Nicholas Sparks. Aí eu vou sair de férias e eu compro lá na Amazon em inglês. Porque sai do vocabulário acadêmico, sai do vocabulário do artigo. E aí você fica com o teu volume, com o teu inglês, com o teu vocabulário em dia. A mesma coisa na nossa língua portuguesa. Quem lê muito tem um vocabulário mais rico, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que também já me facilita. É claro que eu fiz 2 pós-doutorados fora, né? Então, quando eu fui para a Inglaterra, eu tive a oportunidade de morar 1 ano. E realmente, assim, a oportunidade que eu tive de estar na Universidade de Portsmouth, de ficar 1 ano lá e estar naquela imersão, isso também te dá um outro olhar. Então, de estar conversando, de estar trabalhando, de estar vendo o tipo de discussão. O meu orientador é um cara também que produz muito, o Dr. Mike
Eric Tipton, é referência na área. Inclusive, eu brinco que ele nem é mais doutor, porque ele é Sir, porque ele teve o privilégio, né, de receber esse título pela rainha Elizabeth, há mais ou menos uns 5 anos atrás. Isso. Então, assim, por um reconhecimento de todos os serviços que ele fez, toda a contribuição acadêmica dele ao Reino Unido. Então, assim, ele realmente é um cara muito, muito fera. Meu Deus. Então, assim, e uma pessoa muito acessível. Então, para mim, foi uma experiência ímpar estar esse 1 ano lá e estar realmente vivendo ali o inglês. Então, isso também já te dá uma outra forma de falar, de pensar, de você interagir com outros profissionais. Então, esse intercâmbio é fundamental. E manter isso, né? Não é tipo assim, saí de lá, acabei e vim embora. Não, a gente mantém esse network. Depois eu fui para a Espanha, mas na Espanha, o meu espanhol é mais ou menos. Eu não vou falar meu espanhol é bom. O meu espanhol é muito básico, assim. E aí eu trabalhava o tempo todo com inglês, com o meu orientador também. A gente falava inglês, falava espanhol e voltava para o inglês. Aí as discussões voltavam para o inglês, era meio zoneada assim, a nossa conversa, porque as coisas básicas a gente falava espanhol, mas na hora que o bicho pegava a gente ia para o inglês. Então isso também te dá facilidade de você também tomar algumas decisões. Então esse volume de leitura eu acho que é uma coisa legal. Uma outra coisa que eu faço, né? Primeiro, assim, para ter uma discussão rica, você tem que ter um desenho metodológico muito, muito bem feito, porque aí aquilo fica muito claro na tua cabeça. Como que foi feito o teste, e você também vivenciar a coleta de dados. Não é o desenhar e tchau. Eu participo do processo da coleta de dados. Então, eu não posso participar do processo inteiro, mas pelo menos a parte assim, de treinamento, a parte inicial, o pontapé, eu participo, porque isso também me dá uma visão daquela pesquisa que está sendo desenvolvida. Então, isso aí também já me dá mais segurança para poder discutir os resultados, porque tem algumas coisas que você tem capacidade de discutir quando você está coletando, que você está vendo o que está acontecendo. Você depois só pegar aquele banco de dados numérico e você tentar interpretar aquilo ali, fica muito vago. Então, você tá na prática, você vendo ali, você tá ali realmente, né, suando, porque a gente fala na ponta da pista, né, ali participando da coleta, isso também me dá uma segurança. Então, eu faço questão de participar da coleta, porque eu já vejo aquela informação de uma outra forma, porque eu lembro de coisas da coleta, eu faço anotações, mas naquele dia aconteceu isso, a temperatura estava assim, aquele atleta ele relatou isso, a vestimenta, aí algumas coisas que eu vou pescando da leitura do ambiente, eu vou anotando, faço aquele caderninho de anotação. E aquilo ali também já me dá segurança para discutir algumas coisas quando eu pego aquele resultado estatístico. Quando a gente está com com tudo bonitinho, gráfico e tal, que eu vou realmente para a discussão, primeira coisa que eu penso na discussão, eu vou organizar a discussão exatamente na mesma sequência das variáveis que estão na metodologia. Então, eu sou muito chata com isso. Então, se sua primeira variável foi composição corporal, você vai começar discutindo pela composição corporal. Você não vai para a última variável para voltar para a primeira, para ir para a terceira, para ir... E você não vai ficar fazendo aquele recorte. Você vai conduzindo o leitor na mesma sequência metodológica. Então, as pessoas que têm dificuldade, eu até falo, cara, escreve em bloco. Escreve tudo da composição, depois escreve tudo da sua segunda variável, depois escreve tudo da terceira, escreve em bloco. E aí depois a gente vai ligando, depois a gente vai fazendo esse parágrafo se conversar com o próximo parágrafo. Mas segue essa sequência, não começa a fazer bagunça, porque eu nem consigo trabalhar dessa forma. Meu raciocínio vai ficar perdido se você começar a fazer essa confusão. Então é uma outra situação, uma outra dica que eu também dou. Os artigos que eu vou pegar, eu vou sempre pegar primeiro daquele tema, quem são as referências da área. Então, a partir do momento que eu estou já lendo sobre o assunto, eu vou pegar quem são as referências nesse assunto. Então, vou pegar aquelas referências de outros artigos, vou pegar aquelas referências, né, de outras bases. Então, quando eu estou construindo meu projeto, minha introdução, pegando, eu já vou separando esse material também, já vou vendo quais são aqueles artigos e vou, dentro daqueles artigos, também vendo quem são os profissionais, quem são os pesquisadores que são mais citados, quem são as pessoas que são mais referenciadas e quais são os journals que eles também publicam mais, né? Então, eu também vou vendo esses journals e vou procurando daquele assunto, daquele tema específico em algum journal daquele momento, né? Você, então, isso é uma outra situação também que eu penso para separar os journals.
Mas quando você fala do journal, você pensa numa possível publicação desse seu estudo nesse journal? Sim. Ou só porque... Sim, né? Entendi. Sim, porque eu já vejo que tem o interesse dele em publicar naquele assunto. Então, é uma outra coisa que eu faço, que a gente fala que é aquela dicasinha. Se eu tenho interesse em publicar naquele journal, além de eu pegar artigos daquele journal, porque eu sei que existe um interesse em publicar naquele tema, para ele é interessante porque gera impacto, porque eu estou referenciando artigos deles. E provavelmente o revisor tem, né, fez um modelo, o artigo aprovado já tem uma certa característica que já dá ali entendi. É isso. E uma outra situação também que me incomoda muito, porque eu acho que essa questão agora da discussão ficou uma coisa muito... Você só discute dados, né? Aí, o que eu vejo que muitos autores fazem é tipo assim, ele meio que faz um resumo da metodologia do artigo que ele pegou. Eu peguei um artigo com essa amostra, tantos homens, tantas mulheres, essa composição corporal, eles usaram esse teste e o resultado dele foi esse, e não sei quem corrobora com o meu estudo. Mas se eu quisesse saber tudo sobre aquele artigo, da metodologia da amostra, eu ia ler o artigo. Eu não quero que ele pegue e faça um parágrafo, sabe, de quase 10 linhas sobre artigo. Se eu quiser saber detalhes metodológicos daquele artigo, eu vou lá naquele artigo e leio. Então, ele tem que saber me traduzir aquela informação daquele artigo que seja relevante para aquela informação que eu tenho. Ele não vai pegar e falar, de repente, ele falou, sei lá, de força, e eu não tô falando nada de força. Eu não tô falando... meu objetivo ali, de repente, era a composição corporal. Entendeu? Então, porque ele ficou tão bitolado em escrever tudo daquele artigo que ele nem levou em consideração qual era a sua variável, o que realmente eu queria comparar com a informação daquele artigo, o que era realmente relevante para mim. Então, isso é uma coisa que me incomoda quando eu começo a pegar e tem muita informação de muito detalhe. É claro que eu quero saber quem foram os autores, as informações do N são relevantes, né? Para você ter uma comparação de até mesmo de você poder levar aquelas informações para a população, reproduzir para a população. Então, assim, tem uma informação importante, mas quando você bota muito detalhe, muita informação, isso é uma coisa que me incomoda muito. E o que eu vejo hoje em alguns artigos é que as pessoas parecem que estão com medo de se posicionar, porque é legal. Você tem uma variável, você botou alguns artigos de alguns autores que corroboram com aquele assunto, mas por que aquilo está acontecendo? Então, assim, a discussão não é o momento de você dar aula de fisiologia ou de biomecânica ou de qualquer outra coisa. Mas é o momento de você colocar. Eu não preciso, por exemplo, explicar o que é a termorregulação. Mas eu posso falar, por exemplo, que aquilo ali está acontecendo em função do processo termorregulatório. Entendeu? Você não precisa explicar tudo relacionado à biomecânica da marcha, nada disso. Mas você pode, naquele momento, simplesmente falar, olha, isso aqui provavelmente é por causa da carga de treino, porque existe uma simetria aqui, isso pode induzir esse resultado, uma das variáveis que vai questionar. Então, o que eu vejo, assim, que faz diferença hoje nessa parte toda, né, que eu observo de... pouco, eu acho que elas estão um pouco intimidadas, entendeu? Em relação ao que está acontecendo nesse artigo. Então, é mais uma coisa que eu penso assim como eu faço. E uma outra situação também é a questão que eu vejo das aplicações práticas. Porque eu sempre, como eu tenho essa questão da fisiologia na prática, eu sempre fico pensando que, tipo assim, nossa, mas... cadê? Onde é que isso está aplicado? Como é que ele vai pegar isso tudo que ele está falando que ele coletou aqui? Como é que eu vou usar isso? Como é que esse profissional que está lá na ponta, o que ele quer saber desse artigo? Então, uma das coisas que eu sempre procuro naquilo que eu escrevo, pelo menos o último parágrafo ou num pedaço da conclusão, dependendo da organização que esse journal ele pede, eu sempre eu procuro colocar qual é a aplicabilidade daquilo ali, como é que eu vou usar aquela informação, o que interessa aquele profissional pegar aquela pesquisa toda que eu fiz e traduzir aquilo ali em aplicabilidade, para ele usar aquilo ali no dia a dia. É uma outra coisa que eu faço. E assim, você falou de revisor, né? Eu sou editora adjunta da revista de Educação Física, né? Editora-chefe adjunta. E aí é uma coisa que eu como editora, é uma coisa que eu também tenho esse olhar. Então, assim, eu não tenho só o olhar
de publicar, né, do pesquisador. Eu tenho o trabalho de revisor, porque eu acho que isso também é legal, né, de você trabalhar como revisor de artigo, aquilo vai te dando também um know-how de saber como revisar, ter um olhar mais crítico sobre daqueles artigos, mas a minha função também de editora adjunta também me fez ter esse outro olhar também de gestão, né, de pegar isso aqui, o que é interessante, qual é o tema, isso tem a ver com o escopo da revista, qual é a relevância desse material, e aí eu sempre pego isso e coloco lá. Às vezes o artigo está até redondinho, tudo bem, mas eu quero que você coloque a aplicabilidade prática disso aí. Eu não quero aquela informação solta. Então, são algumas dicas assim que eu uso, né? Uma outra coisa também que eu brinco muito, até com os meus orientandos, porque na hora que você monta lá ou uma tabela, ou um gráfico, né, que você tem muita figura e você está escrevendo no computador, você fica muito aquela coisa, roda a tela para baixo, roda a tela para cima, roda a tela para baixo, roda a tela para cima. Ou então você quebra a página, né, do computador e aí fica rodando aqui embaixo e olha em cima. E aí eu brinco até todo mundo que me chama para participar de banca, tá? Eu falo assim, olha, eu concordo, não tem problema nenhum, mas assim, para banca eu sou old school, eu quero que você me entregue material impresso. Por quê? Porque eu acho que o material impresso me deixa digerir aquilo. Então, eu gosto de, quando eu estou participando na banca de mestrado, doutorado, eu folheio, aí eu vou lá atrás, Também eu vejo, gosto. aí eu volto no gráfico, aí eu anoto, aí eu faço consideração, aí eu calculo. E aí, esse processo, eu vou tendo uma visão geral do que aconteceu, né? E aí eu consigo entender o desenho. E aí eu faço essa geração que é muito tela, e volta de vez em quando pro old school. E aí, às vezes, assim, você não precisa imprimir o artigo todo, mas assim, você tá com dificuldade de discutir, imprime só ou o gráfico, ou aquela tabela, imprime só aquela folha e fica olhando para ela. Entendeu? Fico olhando para ela. Eu adoro esqueminha. Então, às vezes, mesmo quando a gente está... Até para montar o gráfico, até para saber que figura usar. Eu faço vários... eu tenho trabalhado isso também de uma forma muito didática, até na metodologia. Fazer tipo um fluxograma para a pessoa poder entender o desenho do estudo. E aí, aquele fluxograma, quando ela entende, já fica muito mais fácil para você poder... entender as variáveis, como é que você... Os momentos que elas foram variadas. E aí... Eu gosto muito, eu tenho colocado a maior parte das minhas publicações assim, eu faço um esqueminha do desenho metodológico do estudo, uma figura. E aí eu faço, às vezes a gente digerindo a estatística, eu vou lá, pego o papel e fico lá com a caneta. Bom, aqui aumentou, aqui reduziu, mas olha porque aconteceu aquilo. Então, assim, eu gosto de olhar para ter essa visão macro da coisa. E aí faço um monte de rabisco, aí aquilo ali, agora eu entendi. E aí, se agora eu entendi, aí agora eu vou discutir mais fácil. Então, às vezes, a discussão tá fraca porque a pessoa ela não conseguiu entender direito aquele artigo, ou os resultados, ou terceirizou a estatística. Verdade. Então, realmente fica mais complicado. Gente, desculpa, meus cachorros estão fazendo uma bagunça aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo escutar. Eles resolveram brincar agora. Então, mil perdões, tá? Se tá rolando, estão brincando de cabo de guerra aqui do meu lado. Não, relaxa, relaxa. Eu tô aqui, ó. Sai, vocês dois! Aqui tem um trem passando aqui também, deve ter um barulho danado, de vez em quando eu boto no mudo aqui, não tem essa, não. É ao vivo, é assim, não tem problema nenhum. Eles estavam quietinhos, eu comecei a live, eles começaram a se mexer. Eu falei, eles estão de sacanagem com a minha cara. Eles estão brincando comigo. Agora eles estão brincando de cabo de guerra. Eu falei, cara, não é possível. Eles realmente, eles estão de pegadinha. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma forma de definir a quantidade? Se você puder colocar até um exemplo prático de um artigo que você esteja produzindo ou já produziu, você trabalha com algum quantitativo de referências? Por exemplo, no meu caso, a primeira coisa que eu vejo dentro do problema, claro, que a gente tem a pergunta e tem um problema, que é a resposta. A gente vai atrás da resposta, busca na literatura. E eu gosto de fazer uma busca bem refinada. Mas eu nunca parei para pensar, você estava falando agora, essa dúvida veio aqui nesse momento. Quantitativo de estudos de leitura. Você tem alguma métrica ou não? Você se preocupa com a qualidade, não com a quantidade? Como é que você faz essa relação de estudos que você vai colocar no seu trabalho? Eu não faço isso de uma forma intencional. Tipo assim, fechei 30 artigos e vou trabalhar com esses 30 artigos porque é o que a revista permite. Eu não coloco isso na minha cabeça. Eu vou escrevendo uma coisa que eu coloco, literatura atual.
Então, eu não pego nada, eu não vou nem falar 5 anos, eu procuro pegar 3 anos para cá. Aqueles que passam disso, eu vou, tipo assim, só se for um assunto muito importante, uma coisa muito relevante e tal. Porque a gente tem muita revisão sistemática, a gente tem muita meta-análise saindo assim. Então, assim, o conhecimento hoje, ele está muito atualizado, entendeu? Tem muita produção, tem muito volume. Então, assim, você não ter... não achei nada sobre o assunto. Não, peraí, tem alguma coisa errada, porque alguma coisa tem. Se for uma coisa muito específica, por exemplo, eu trabalho com pentatlo militar. Aí, realmente, você conseguir publicação de pentatlo é mais difícil. Mas, assim, então, vou para onde? Vou para atletismo, porque o atletismo ele tem várias semelhanças lá da parte da PPM, da pista de pentatlo militar. De tiro. Tiro esportivo tem muita coisa, no pentatlo tem tiro. Então, assim, você vai comendo pelas beiradas para você poder justificar. Que nem na época começou o CrossFit. Não tem nada com CrossFit. Não tem nada com CrossFit, mas tem muita coisa de treinamento de força. E tem muita coisa de treinamento de força de alta intensidade, intervalado. Então, não tem o CrossFit, mas é um método parecido. Então, não vem com essa conversa. Então, a gente não sabe. Você tem coisas semelhantes, de características daquela modalidade, por mais nova e inovadora que ela seja. Então, assim, eu pego coisa muito atual. E aí eu vou colocando. Eu não gosto de pegar e botar numa referência, tipo, 5, 10 referências ao final daquele parágrafo. Eu uso aquela que realmente é pertinente. Entendi. No máximo 2, 3. Eu não fico entupindo de referência. Porque provavelmente daquelas 30 referências ali, por exemplo, estou exagerando, mas às vezes 5, 10 referências, tem uma de 2012, 2022, 2021, que provavelmente é bem mais atualizada e já fez lá uma síntese daquilo ali e já resolve. Então, eu não pego e coloco muita coisa, a não ser que realmente seja pertinente aquelas referências ali. Então, eu vou escrevendo, sempre buscando muita atualização e vou colocando de acordo com o que eu acho que realmente atende. Aí, no final, eu nem me preocupo em contar. Aí, no final, eu olho. Aí, se a revista tiver limite, aí eu vejo. Passaram 3, 4, essa daqui tem alguma que eu possa repetir, tem uma que eu possa tirar ou substituir, dessas que já existem ou não, aí eu vou fazendo os ajustes. Mas não é uma coisa que eu me preocupo, tipo assim, pegar lá no meu banco, né? Não, essas 30 referências que eu vou usar, essas 50 referências que eu vou usar. Não, eu vou sempre de acordo realmente com o conteúdo que é necessário para poder escrever, dissertar sobre aquele assunto. Então, isso é uma coisa que eu vejo. E mais uma dica, eu acho que isso aí é uma coisa que facilita muito na discussão, porque eu sei que é um pouco mais complicado por causa do inglês, mas você escrever em português e traduzir para o inglês é horrível. É horrível. A discussão, ela fica muito... tanto que a maior parte, quando você manda assim, eles pedem para você passar por um revisor nativo. Porque a gente é mais prolixo na nossa linguagem, né? O português, a gente se explica muito. Você gosta de se explicar muito. Você, às vezes, se explica tanto o que você faz. E no inglês, o cara não quer saber disso. Você usou isso. E esse foi o protocolo? Legal. E aí você fala o equipamento, o teste, o protocolo, aí você referencia o protocolo, você explica todo o protocolo, mas o protocolo do teste já foi explicado. Quem quiser vai lá na referência para saber o protocolo. Então, a gente tem mania de querer escrever tanto que às vezes até a gente se enrola. Então, a escrita no inglês era mais objetiva, né? Você, às vezes, tira aí, às vezes, quase 2, 3 páginas de um artigo quando você faz a tradução de tão prolixo que a gente é. Então, uma coisa assim que eu acho que fica muito ruim, que eu acho que até me incomoda um pouco, é quando eu recebo um artigo em português que eu tenho que traduzir para inglês. Muitas das vezes eu prefiro ignorar aquela discussão que estava feita e começar do zero, do que ler aquilo ali e ficar com a minha cabeça contaminada, porque quando você vai traduzir ao pé da letra, por mais que você traduza e depois você tente reorganizar as frases, você às vezes perde muito mais tempo se eu estivesse pegando o material e começando a discussão do zero. Então, uma coisa que eu vejo facilitador, se eu vou publicar em inglês, eu já começo a escrever em inglês. Eu nem perco tempo para poder traduzir. Então, por exemplo, meus trabalhos de TCC que eu estou falando, né, que quando vai virar um artigo, como eu já sei que é uma linguagem mais simples, uma linguagem mais de graduação que não vai me atender, eu já, ignoro aquilo ali e faço um novo artigo, né? Eu aproveito só realmente o desenho metodológico e os resultados. Nossa, perfeito. A gente já está chegando no final, eu estou tentando sugar o máximo aqui da Dani, aproveitando aqui essa consultoria. Eu tô contigo. Ó, 2 perguntinhas para fechar. A primeira é o seguinte,
quanto tempo que você tem em média, pode colocar em dias ou em horas, para realizar uma discussão. E a segunda pergunta é, você tem alguma experiência, tanto de produzir quanto de ler, de uma discussão conflitante, né, de algo que você tenha feito ou tenha, de repente, lido e falado, nossa, tá batendo de frente mesmo ali, sendo contra. Você tem algum exemplo nesse sentido para passar para gente? Tá, vamos lá. Horas dedicadas a uma discussão. É difícil, porque eu demoro anos. Porque assim, quando você está voltado só para aquilo, vou te dar um exemplo quando eu estava fazendo os 2 pós-doutorados, né? Você se desliga de tudo, você vira estudante, você está na universidade. Então, eu chegava na universidade, né, 9 horas da manhã, que é o horário que a universidade abre lá, e saía 4 horas da tarde, né? Algumas vezes, com muita exceção, 5 horas, que é o horário que as pessoas saem. A maior parte de 9 às 4, que é o turno da universidade. Só que, na minha cabeça, era só aquilo ali. Não tinha mais nenhuma outra preocupação. Era só minha vida acadêmica, era laboratório, coleta de dados, tudo isso. Então, assim, quando eu estava, por exemplo, na Inglaterra, em 2 dias eu fechava um artigo. Tanto que foi 2015, 2016 foi meu ápice de produção acadêmica. Tudo que estava parado, coletado, que eu não tinha tempo de trabalhar, foi quando eu botei tudo em dia. Então, assim, às vezes em uma semana eu estava já com aquilo revisado, traduzido, mandado para... Então, assim, era muito engraçado, porque meus parceiros que sabiam que eu estava lá de vida de estudante e queriam, né, publicar, falavam, Dani, eu tô com esse material aqui, o que você acha de entrar de colaboração, que não sei o que e tal, foi daquele trabalho que a gente fez não sei quando, que tá parado, não sei o que lá, eu falava, essa semana não posso, mas semana que vem eu posso, manda aí. Aí eu mandava, aí minha cabeça, e aí você pega ritmo, é igual treinamento, aí você tá no ritmo, você tá escrevendo, a cabeça tá, a TP tá bombando aqui. E tinha uma coisa muito interessante, porque assim, eu preciso estar muito concentrada para produzir. Então, assim, no meu ambiente de trabalho, eu não consigo sentar e escrever. Eu consigo fazer algumas coisas, ajustes, mas realmente sentar e você está focada para produzir uma discussão, eu só consigo fazer isso em casa. Eu preciso estar em silêncio, normalmente à noite, porque é mais tranquilo, ou ao longo do dia que não tem ninguém em casa, eu fico aqui no meu mundinho, boto meu fone, fico aqui concentrada, eu tiro o interfone do gancho, eu não quero interrupção nenhuma, eu boto meu celular no modo avião, porque eu sei que eu vou ficar 2, 3 horas completamente concentrada ali e naquelas 2, 3 horas vai sair muita coisa. Porque toda hora essa interrupção me incomoda, eu não consigo me concentrar assim. E lá na Inglaterra tinha muito esse respeito do seu ambiente de trabalho. A pessoa fala contigo no happy hour, mas ela nem te chama, ela faz o café dela, ela faz o chá dela, ela sai para almoçar, para voltar ou come lá na mesa dela, mas ela nem olha para sua cara. Quando acabou o expediente, ela conversa tudo aquilo que ela não conversou ao longo do dia. Então, assim, até o celular, se estivesse na vibração, todo mundo já olha para você. Então, assim, é silêncio, silêncio, silêncio. Então, aquilo ali realmente foi um diferencial para mim, porque realmente me ajuda muito na concentração. Eu não gosto de som, não gosto de nada. Eu tenho que estar no silêncio, tenho que estar focada para poder trabalhar. Então, assim, vou te falar que eu focada só para isso, em uma semana eu produzo. Já com o trabalho já submetido. Agora, você achar resultados conflitantes com o que você achou, eu acho muito válido. Eu acho que quem está na vida acadêmica, ele precisa estar aberto a ser questionado, a ser criticado. É uma crítica boa, né? Até quando eu vou para a banca, eu falo isso, cara, teu trabalho está todo rabiscado, mas está todo rabiscado, não é de maldade, é de contribuição, é de coisa que eu acho que você pode agregar, que você pode melhorar, coisas que de repente passou porque você não tem experiência nisso ainda. Então, assim, eu me coloco ainda muito no papel, estou aprendendo. Né? Então, se alguém achou um resultado completamente conflitante, eu quero entender. Cara, a metodologia foi igual? O que você fez? Aí eu até procuro a pessoa para poder, né? Mesmo que seja estrangeira, não me incomoda, eu sou cara de pau, mando lá mensagem, as pessoas são super abertas a conversar, a trocar. Eles respeitam muito o pesquisador brasileiro. Então, essa parte eu acho bom, porque a ciência ela cresce assim. Ninguém cresce só se todo mundo gostar de mamão, entendeu? A gente precisa, a gente gosta de banana, de laranja, de mamão, de uva.
E aí, é claro que você vai apresentar aquilo não porque eu gosto ou porque eu prefiro. Você vai apresentar aquela informação, mas e sim fundamentada. Eu quero entender qual foi a base científica que você usou para aquilo ali. E aí eu também não sou dona da verdade absoluta. Então, eu sou muito aberta a aprender. E eu também acho que quem quer evoluir academicamente, eu acho que você também tem que se colar com quem está produzindo naquela área. Então, uma coisa que eu sempre tive na minha vida é isso. Por exemplo, quando eu voltei, acho que a gente já está perdendo um pouquinho de tempo, mas eu tô falando, tô indo. Não cortou a gente, tô indo. Por exemplo, quando eu voltei da Inglaterra, por exemplo, eu tive contato com a termografia lá na Inglaterra, mas não foi meu objeto de estudo. Eu estava trabalhando mais com a parte bioquímica, a parte de termorregulação, né, mais a fisiologia, a temperatura do core, mas eu usei a termografia. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu tô lá, era outra realidade. Esses equipamentos, eu não tenho nem condições de comprar aqui, são caríssimos. Essa técnica é muito invasiva, vai ser muito difícil aplicar, tal. Disso tudo, o que eu posso trabalhar? Termografia. Pô, mas a termografia não... O que eu trabalhei lá, eu não tinha conhecimento, know-how da termografia. Eu usei a termografia, diferente de você usar o equipamento e você conhecer aquela técnica, você conhecer aquele equipamento. E aí eu voltei, comecei a ver as possibilidades de trabalhar com a termografia, comecei a estudar, comecei a orientar uma aluna no doutorado, que foi a Silvânia Leal, que estava fazendo doutorado na Unirio, no programa de enfermagem, de biociências e enfermagem, ela é fisioterapeuta, usando a termografia. E aí eu meio que fui aprendendo junto com ela. Ela me trazia questionamentos, falei, Silvânia, não sei também, vou pesquisar, vou ver tal. Só que eu já tinha recebido um convite quando eu fui para a Inglaterra para ir para a Espanha, para fazer na Universidade Politécnica de Madrid com o E doutor lá o pessoal Cileiro. estuda E termografia. aí, quando eu comecei a termografia, eu falei, cara, eu quero estar com quem é referência. Quem vai poder me ensinar tudo isso é o doutor Cileiro. Eu falei, vou fazer outro pós-doc, vou fazer agora com ele que eu quero saber termografia. Aí mandei mensagem, perguntei se ele podia me receber, tal. Ele falou, o convite está de pé ainda. Eu falei, então, tô indo para aí. E aí, realmente, eu fui saber. Aí foi que nem quando eu saí da Fiocruz. Quando eu voltei de Madrid, eu falei, pô, agora eu sei. Agora eu conheço. Agora eu tenho segurança e propriedade para falar sobre termografia. Então, eu acho que a gente também tem que se juntar com quem é referência naquele assunto. Né? Então, eu tenho um procedimento, tenho uma técnica, tenho um método que eu não conheço. Quem é a referência nessa área? Quem pode me ajudar nisso? E aí eu vou fazer estágio, vou fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu vou vivenciar para eu poder ter troca, para eu poder realmente ganhar know-how sobre aquele determinado assunto. Então, foi uma coisa que eu sempre busquei para a minha vida. Então, se eu quero conhecer alguma coisa sobre o assunto, então eu vou saber quem é a pessoa referência naquela área e vou querer trabalhar com ela para poder eu me sentir segura de defender aquela técnica e trabalhar com aquele conteúdo. Nossa, e a gente fala de discutir, né? A discussão e tal, e é justamente isso, porque eu fico pensando assim, nossa, quantas vezes eu tive em ambientes informais e as pessoas criticando a termografia, mas eu não sou especialista, eu não tenho expertise. Quando você tem uma pessoa que é expertise, ela tem tempo de voo naquele assunto e discutir com ela é difícil, porque ela sabe muito. Então, o que você falou foi espetacular. Procura quem é referência, conversa com ele, porque ele já tem um tempo de voo naquele assunto e com certeza, né, ele vai te dar facilidade para você estudar, buscar. E o que você fez foi buscar não somente, né, estudando, você foi direto da universidade, você foi lá na Espanha e estudou com o melhor. Então hoje eu vejo, né, as suas publicações assim, nesse assunto. Eu estava até conversando com um professor aqui na EPICAR, que ele está fazendo um estudo de revisão em cima da termografia, lá de Viçosa, tem um grupo do futebol que estuda isso. Que é forte. Falei, cara, conversa com a Dani está estudando isso já há um bom tempo, e assim, no meio do futebol tem muito charlatão, né? Porque tem aquela coisa do conflito de interesse, tem aquela coisa de autopromoção, e é importante você ter pesquisadores sérios para até tirar dúvidas, né? E será que vale a pena? Porque eu não consigo perceber como uma empresa que tem um orçamento de milhões, como um clube de futebol, não ir na academia, na universidade, na referência como Daniel Mello e perguntar aí, vale a pena a gente investir, fazer isso e tal? Né? É muito dinheiro, mas é muito amadorismo ainda na nossa área, né, esportiva, na medicina esportiva, né, Dani? Eu acho assim, primeira coisa é que esse profissional ele seja sempre aberto, né? Se a gente pegar a termografia de 2015 para trás, tem muito furo metodológico. E por isso que vários resultados são questionados. Então, artigo anterior a 2017,
eu olho com muito cuidado, porque tem muito furo metodológico. Aí depois de 2017, que teve a padronização, o professor Danilo Moreira também foi fazer o doutorado dele lá com o doutor Cileiro, e aí trouxe toda uma metodologia, reuniu os maiores cientistas do mundo inteiro sobre aquele assunto, criou o método. Aí, a partir daquilo ali, eu já olho os trabalhos com mais boa vontade, vamos dizer assim. Antes tem muito questionamento. Só que eu acho que a gente tem que estar sempre muito aberto, porque a tecnologia, eu falo o tempo todo disso, ela já está aqui. Então, assim, não adianta ficar falando, mas lá atrás, não vai voltar. Então, assim, um método que hoje, a gente está falando da termografia hoje, mas daqui a 5 anos pode ser um outro completamente diferente que vai poder permitir essa leitura da informação, da pele e tal. A gente não sabe. Né? A tecnologia está avançando muito rápido. Então, assim, eu acho que o pesquisador ele tem que estar aberto a essas novas tecnologias, mas sempre com um olhar crítico. Porque vem as coisas que são modismo, vem as coisas que a indústria ela quer vender, e aí você realmente como pesquisador, com essa questão da tomada de decisão, aí sim você tem um olhar crítico sobre aquele assunto, você conhece, e aí você vai poder questionar, você vai poder realmente saber, daquilo que você falou, né? Argumentar sobre aquele conteúdo. Então, a primeira coisa é que a gente tem que estar aberto. E uma outra coisa que eu acho que a indústria ela tem que estar o tempo todo conversando com a ciência. Então, a indústria produz tecnologia, então a gente tem que estar o tempo todo conversando com a ciência. E isso, para mim, também foi uma experiência muito legal lá fora, porque, por exemplo, lá na University of Portsmouth, eles recebem projetos tanto do governo quanto da iniciativa privada. Então, isso para mim foi uma coisa muito legal, porque eu participei de alguns projetos lá, porque eu via que o governo tinha encomendado, o governo disponibilizava orçamento para aquilo ali, eles esperavam o resultado das pesquisas para tomar as decisões estratégicas. Então, isso para mim é o resultado perfeito. E também eu vi a iniciativa privada, também fornecendo verba, fornecendo equipamento, tudo isso, para a partir dessas decisões da pesquisa preliminares que saíram, para a partir daí eles investirem em uma determinada tecnologia ou não. Então, assim, esse casamento, como lá fora o pesquisador ele tem que obrigatoriamente correr atrás da verba, correr atrás do incentivo e se aproximar da indústria, né? Isso funciona muito bem. Então, eu vejo isso, ou seja, a pesquisa cada vez mais ela tendo que responder uma demanda do mercado. Né? Então, isso que eu acho que seria o casamento perfeito. A gente usar realmente a tecnologia, usar a indústria, mas usar o pesquisador para pesquisar. E a gente também, pesquisador, tem que sair do pedestal. Ninguém é pega Deus, ninguém é dono do conhecimento. Eu tenho que também saber qual é a demanda do mercado para poder conversar com a indústria. Porque eu posso estar querendo produzir um equipamento, uma pesquisa maravilhosa, mas aquilo não tem interesse. Não tem demanda. Então, o que adianta eu pesquisar e produzir um conteúdo que a gente fala que é de prateleira? Quem vai consumir aquilo ali? Qual é a necessidade? Então, eu acho que a gente tem que também estar muito ligado. Por isso que eu faço na discussão qual é a aplicabilidade prática. Deixa eu convencer. Imagina que eu estou vendendo um projeto para você. Eu quero te convencer que aquilo é importante para você comprar meu projeto. Então, essa questão da gente também saber falar em linguagem do mercado vai fazer com que a indústria se aproxime da gente. Né? Então, isso é um casamento legal. Eu sou consultora de um software que é exatamente isso. Ele vende esse software para análise de avaliação térmica, que é o Kelvin. Eu posso falar aqui da Rádio Square, não tem problema nenhum, porque eles são um dos meus apoiadores. E eu estou o tempo todo usando o software, fazendo críticas. Isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui não está legal, acho que tem que mudar isso, não sei o que lá, isso aqui deu esse template não está adequado. Eu preciso que vocês produzam uma coisa específica para uma demanda minha. Entendeu? Por exemplo, eu quero agora a variação da temperatura interna pelo canto do olho. É um procedimento muito manual. Eu quero que você faça um template para eu poder avaliar isso, porque isso tem uma demanda, depois você pode usar isso para o que você quiser, mas eu preciso atender essa demanda inicial. Então, assim, já é o casamento. Mas por quê? Porque eu estou trabalhando com uma coisa que eles têm interesse e eu tenho interesse que ele também produza uma coisa específica para mim para desenvolver. Então, eu acho que isso, né, esse casamento, essa aproximação só vai ocorrer quando nós, pesquisadores, a gente começar a ver o que é o mercado. E aí, entendendo o mercado, a gente vai conseguir conversar com a indústria. Perfeito. O meu orientador lá da Fiocruz, o Paulo Nadanovski, ele falava... Hoje ele está na Universidade de Londres, né? Ele está dando aula lá. Ele falava muito isso, que na Inglaterra, inclusive na graduação, né?
a preocupação era muito com o estudo original, né? O acadêmico, ele tem essa questão da originalidade. E aqui a gente tem muito hábito de reproduzir algo que já se sabe, né? Então, esse estímulo ele tem que ser dado desde lá no início para o jovem pesquisador. E aqui a gente não tem muito foco de aplicar os nossos resultados, né? Talvez quando você está no dia a dia, no caso do esporte principalmente, a gente tem muitas perguntas o tempo todo. A gente tem muitas perguntas. E é importante quando temos pesquisas aí, como da professora, que nos traz soluções. A gente está chegando no final aí do nosso bate-papo. Queria que você falasse sobre o seu canal do YouTube, né? Sobre as dicas que você coloca lá. Um beijo para todo mundo que está mandando mensagem aí, professor Marcelo Costa, que está aí presente com a gente. A gente tem Oi, beijo, agora Marcelo. aqui, ó, a gente está com a Bruna, a Lu, doutora lá do Vasco, o Carlos, a Cris está sempre aqui com a gente, Labeste, o querido Fabrício, o Márcio Menezes, Flávio Rodrigues, enfim, o pessoal está presente aí com a gente. E aí, queria que você Obrigada, falasse para mim pessoal. sobre... Obrigada pela participação na live. Teve gente que entrou, que saiu. Eu sei que é todo mundo aí nas suas demandas, na sua correria, mas essa live é bom falar, né? Que fica gravada e depois também que você vai disponibilizar. Então, na verdade, o que eu estou fazendo, né? Eu quero justamente me aproximar cada vez mais do público final. A Cris é ultramaratonista. Acabei de ver aqui, Marcelinho mandou beijo. Ivaldo Brandão, gente, só gente fera, né? Beijo, obrigada, professor. Bom, desculpa que eu não referenciei, porque agora que eu tô lendo quem tá aqui, que antes eu tava só prestando atenção no Ergil que tava falando. Mas eu acho assim, com essa questão que eu estou falando do pesquisador se aproximar da indústria, eu acho que o pesquisador também tem que se aproximar do público. Então, como eu tenho essa questão da fisiologia na prática, eu também estou procurando usar as mídias sociais para dar conhecimento científico, eu brinco de qualidade, né? Porque a gente vê vários influencers, né? Colocando muito material em cima do achismo, né? Em cima do empírico. Não baseado em evidência. E aí, com isso, a gente fala assim, mas você tem que marcar presença, como você falou, né? Profissional de educação que está perdendo espaço. Tá bom, mas o que eu estou fazendo, então? Não adianta eu reclamar do influencer. Não adianta eu reclamar que ele está dando uma informação ruim. O que eu estou fazendo para poder mudar isso? Então, assim, eu não estou questionando quem está lá. Mas, assim, eu estou oferecendo material. Se você quiser também, você também tem a possibilidade, dentro das minhas mídias sociais, de ver um material com cunho científico. Né? Então, eu estou usando esse canal das mídias para popularizar, vamos dizer assim, o conhecimento científico, para fazer exatamente o que eu falei para você quando eu faço lá na graduação, para trazer a minha linguagem na linguagem do público, para esse conhecimento ser digerido, não ficar uma coisa distante. Então, a ideia do canal do YouTube foi esse, Fisiologia na Prática, tá o tempo todo colocando informação, né, com vídeos rápidos, curtos, para que a pessoa saiba o que tem de atualização ali acadêmica, né, de dados científicos sobre um determinado assunto. Eu vou pegando vários temas, né? Aqui eu tô com a florzinha aqui, né? A gente está nesse momento aqui, mês importante para a saúde da mulher, Outubro Rosa. Então, colocando agora, né, uma postagem sobre a questão do câncer de mama, que é a relação da atividade física e exercício, questão epidemiológica, de tratamento. Então, assim, eu vou sempre procurando traduzir conhecimento, alguns conhecimentos que às vezes eu abro caixinha de perguntas, às vezes alguém me encontra no corredor e fala, pessoal, por que você não faz uma live sobre esse assunto? Não tem nada disso. Tá bom, vou fazer um vídeo então sobre isso. Algumas coisas informais, outras coisas, né, que eu vou planejando. E aí a ideia foi essa, de fazer o canal no YouTube. Estou usando as mídias sociais e o curso no Hotmart também foi com essa proposta de também popularizar, tornar mais acessível a termografia. A pessoa vai fazer curso de termografia onde? Não tem, aí tem que ir lá no Rio fazer com a Dani e tal. Então também fiz o curso numa plataforma digital, justamente para isso. Você pode fazer lá e você ter uma noção geral, e a partir daquilo ali, se você quiser realmente se aprofundar no assunto, aí você vai ter os caminhos lá para você poder trabalhar mais sobre a termografia. Mas é um curso até para o próprio estudante, porque às vezes você fala assim, tem a termografia, eu sei que o pessoal trabalha com isso, futebol trabalha com isso, a Dani trabalha com isso, mas assim, às vezes ele nem sabe o que é essa técnica, não tem nem noção. Então, o curso também é isso, ele também faz uma visão geral do que é a técnica, qual é a finalidade, para com isso a gente conseguir, né, também aproximar o conhecimento científico. Então, eu tenho buscado traduzir mais essa parte científica para tornar cada vez mais acessível,
Né? Uma coisa que você falou aí da live, que tá aqui o meu livro, que eu também deixei para você que eu ia sortear, e depois como você vai sortear, eu não tenho nada a ver com isso, você se vira aí quem estava presente, mas eu mando aí o livro autografado para quem estiver participando da nossa live também. Mas acho que a mensagem assim, final, né, que eu tenho para a gente poder tentar encerrar aqui, eu acho que a gente está sempre aberto ao questionamento. Eu acho que quando você se propõe a entrar na vida acadêmica, você tem que aprender a ser criticado, a ser questionado, né? A crítica, não é que a gente fala crítica construtiva, é a crítica acadêmica, porque o mundo acadêmico ele faz parte, né? Eu lembro que quando, às vezes, você manda o artigo para algum journal e aí vem cheio de consideração, ou às vezes é rejeitado, porque também tem, a gente também é rejeitado. Ah, a Daniele mandou e está publicando pra caramba. Às vezes aquele material que foi publicado já voltou 2, 3 vezes. E as pessoas não têm noção, porque a gente brinca só vê lá na ponta do iceberg, né? Então não sabe o quanto você trabalhou. Mas aí eu sei que tem alguns conhecidos, alguns parceiros, assim, aí fica revoltado. Ah, não quero mais saber, larguei esse material, não sei o que e tal. Mas eu gosto muito do desafio, né? Quando eu falo assim, Daniela, não dá. Não dá? Tem certeza que não dá? Mas não dá por quê? Aí aquilo já me instiga, né? Por que não dá? Então eu gosto muito dessa questão de ser desafiada. E aí, quando vem uma revisão, cara, eu recebo aquelas críticas, juro pra você, de peito aberto. Porque a gente aprende muito na revisão. E às vezes você está se achando quando você publica aquele artigo e vem uma porrada com um monte de crítica, ou ele foi rejeitado, ou está pedindo para fazer 50 mil alterações. E aí, aquele momento, é hora de você vestir essa sandália da humildade, descer e falar assim, cara, onde é que eu pequei aqui? O que está errado aqui? E aí você vê aquele material com outro olhar. Né? Então, eu acho que quem está no mundo acadêmico tem que estar aberto a isso, tem que estar aberto a estar o tempo todo aprendendo e estudando. Você fala assim, Dani, em que momento você parou de estudar na sua vida? Nunca. Eu nunca parei de estudar. Você pretende parar de estudar? Não. Você quer fazer outro pós-doutorado? Quero. Entendeu? Porque é uma forma que você tem de se desafiar, de estar o tempo todo tendo alguém sabendo mais do que você. A gente nunca é dono do conhecimento todo. Então, quando você se propõe, quando você volta a ser estudante em qualquer estágio da sua vida, aquilo ali faz com que você abra o seu olhar sobre um determinado assunto. Aquilo te desafia, pô, eu não conheço isso aqui, eu não conheço essa técnica, deixa eu estudar sobre esse assunto. Então, isso é muito importante. Você ser humilde, saber que a gente está o tempo aprendendo, que a gente não é dono do saber, que a gente não é dono do conhecimento, que a gente só tem um pedacinho. E aí, a partir do momento que você tem esse conhecimento, que você compartilhe, né? Eu lembro que lá atrás a gente tinha muito isso, né? As pessoas botavam meio que uma cortina de mistério sobre equipamento, sobre laboratório, sobre não sei o quê. E eu costumo passar, mas olha só, gente, isso aqui, lá fora, qualquer técnico faz. Tá? O pesquisador lá fora, ele só pensa na pesquisa. Quem realiza, quem mexe a mão nesse equipamento aqui, nem é o pesquisador, é o técnico. Então, assim, você aprender técnica, se você pegar até os ensaios clínicos, qualquer macaco ali, né? Verdade. A gente consegue executar várias coisas com o botão ali e executar. Hoje em dia, até o robô daqui a pouco vai estar substituindo a gente para realizar a questão técnica. Então, lá fora, às vezes o pessoal paga maior mistério. Ah, meu laboratório, meu equipamento, ninguém mete a mão aqui, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui fica tudo aí, entendeu? Daqui a pouco está tudo obsoleto. Isso que você está querendo guardar todo esse material, daqui a pouco está todo obsoleto. Então, assim, compartilha conhecimento, desmistifica aquilo ali. Ó, isso aqui é fácil. E eu faço questão de mostrar, gente, olha só, isso aqui abre o computador, abre aí, tá vendo? Não tem nada. Faz, ó, 1, 2, 3, 4, viu? Se você fizer isso aqui 2, 3 vezes, você vai aprender o método. Agora, a partir que você precisa realmente do conhecimento, é você pegar aquelas informações, entender aquelas informações, para você poder tratar, apresentar, discutir, concluir. Aí sim você precisa de ATP, aí sim você precisa de inteligência. Mas simplesmente para poder pegar e coletar é técnica, é procedimento. Então, eu acho que a gente tem que parar de dificultar. E aí, quando eu falei para você, você saiu da Fiocruz, o que eu fiz? Eu vim aqui para baixo, eu quero falar com o meu aluno, quero falar com ele, eu quero que ele responda isso aqui para mim. Eu não quero me afastar, eu quero me aproximar. Então, acho que quando o doutor ele vira PhDeus, aí, meu filho, acho que é um caminho sem fim. Então, eu acho que não é um caminho legal.
Então, o que eu falo para os meus alunos, que eu peço assim, ai, professora, quando fala, pô, obrigada, me ajudou pra caramba, como é que eu faço? Não sei como te agradecer. Ela fala, cara, quer me agradecer? Sempre que você puder, ajuda alguém. Sempre que quiser, compartilha conhecimento. É a melhor forma que você tem de me agradecer na sua vida. Não guarda nada para você, ajuda. Compartilha, use seu conhecimento aí para ajudar o outro. Não fica botando essa cortina de mistério em cima disso, não. É a melhor contribuição, o melhor agradecimento que você pode me dar. É o que eu sempre passo para eles. Eu procuro trabalhar com gente que tem essa vibe, né? que esteja aí junto comigo para a gente poder passar conhecimento e não ficar sendo dono de nada, porque a gente não é dono de nada nessa vida. Nossa. Dani, ó, já fiz muita live, assisto podcast, enfim. Hoje foi algo assim diferenciado. E aí eu queria te pedir uma coisa, porque vai ter gente que vai assistir depois, tem gente que está se deliciando com o conhecimento transmitido por você. Como é que a pessoa faz para... Qual é o canal do YouTube? Contato? Onde é que encontra curso? Como é que a pessoa consegue falar contigo? Como é que a pessoa consegue estar próxima? Dá aí o pulo do gato para falar com você. Tá, acho que a mídia social hoje aqui, o Instagram é a melhor forma, né? Então, o meu Instagram eu administro, não tem ninguém administrando. Então, pode entrar no Instagram, pode mandar o direct que eu respondo, todo mundo, dou maior atenção, com o maior carinho sempre que possível. Né? No YouTube é Fisiologia na Prática com Daniele Mello, então você consegue também acessar lá no YouTube. Mas eu tô em todas as mídias sociais, eu tô no LinkedIn, eu tô... A única coisa que eu preciso ser mais atuante que eu não sou ainda que eu... gente, é muita coisa. Me deem crédito ao Twitter. Então, o Twitter, realmente, eu já tô lá, já tô conectada, mas eu tô quietinha, sabe? No Twitter eu tô lá, só observo. Lá eu não, ainda mais que ele trouxe é muito dinâmico. Aí eu falei, caraca, isso vai dar uma demanda de tempo absurda. Mas, assim, LinkedIn, o próprio Facebook, né, que é antigo, mas eu continuo usando lá. O Messenger é uma forma também de me contactar. Mas eu acho que hoje o que realmente fica mais dinâmico é o Instagram. Tem meu e-mail também, que é o meu nome, né? É daniele.melo@gmail.com. Eu uso e-mail, eu gosto de e-mail, tanto que algumas coisas que as pessoas mandam pelo WhatsApp, pelo direct, eu falo assim, para não ficar perdida essa informação, manda um e-mail, porque lá no e-mail eu vou te responder, vai entrar lá na caixinha, não vai ficar sumida com aquele monte de coisa que tem ali. Então, Daniele, né, que nem tá aí aparecendo, 2 L's e I, Melo com 2 L's, então daniele.melo@gmail.com. E qualquer coisa vai pelo Instagram mesmo, que eu acho que é uma oportunidade. Eu tenho curso na Hotmart, então quem entrar na plataforma lá da Hotmart também tem o curso de termografia no esporte, mas assim, eu nem tô autorizada ainda, mas eu vou dar um super, hiper, mega spoiler. Então fica ligado domingo. Que domingo tá vindo uma novidade bem legal aí, que é um novo curso no Hotmart, só voltado para a parte de tecnologia no esporte. E tem uma equipe super, hiper, mega fera de profissional comigo. Então, eu não podia estar falando isso agora, mas eu não consigo. Eu tô compartilhando, eu não consigo ficar calada. Então, domingo vem novidade aí. Fica acompanhando aí nas mídias. E eu tô sempre aqui passando alguma informação na medida do possível. Meu Instagram é uma coisa que eu gosto de compartilhar. Bota eu correndo com meus cachorros, bota eu treinando, coloco minha rotina lá na escola, com os atletas. Também tenho essa experiência de estar trabalhando agora, né, mais no dia a dia com os atletas do futebol que ficam todo dia lá. Então, eu acabo compartilhando alguma coisa também e botando o que tem de material aí para vocês. Sensacional. Dani, a gente faz live toda semana. Já vieram aqui uns 10 doutores, né? E amigos, né? Pessoas com igual carisma aí, que o pessoal tá falando, nossa, o pessoal tá só te elogiando aqui no bate-papo. E todo final da live, a gente pede pro convidado falar uma palavra passe, porque nessa sequência de lives que a gente vai fazer até o final do próximo mês, a gente ainda tem o Rodolfo, o Dr. Cícero Freitas, enfim, tem uma galera boa ainda para vir. A gente pede uma palavra passe porque lá no link do Instagram, na bio do Instagram, a gente tem contato de alguns interessados em receber um certificado, né? Uhum. E eu queria que você falasse uma palavra passe para o pessoal colocar. Ai, meu Deus! Qualquer uma palavra passe, deixa eu pensar assim, uma com muito carinho. Olha, gente, ele tinha que ter me avisado com antecedência, porque eu tô agora aqui, caramba, o que eu faço? Conhecimento. Conhecimento. Nossa.
Ó, e a palavra que eu tenho para você é gratidão por tudo. A minha inspiração, a minha referência. Eu trabalhei muitos anos como fisiologista das categorias de base. E a minha Temos que grande fazer uma parceria, né? Temos que Exatamente. fazer, né? E aí, imagina eu como fisiologista, fui o primeiro fisiologista do Vasco na base, né? Então, assim, minha especialidade com jovens. E quando me perguntavam, mas fisiologia, minha professora de fisiologia do exercício, professora Daniele Mello, lá no terceiro ou quarto período, acho que foi no quarto período, se eu não me engano. Quarto período. Quarto período. Com retroprojetor, pra você ver como é que tem tempo. Retroprojetor e era, nossa, era uma coisa assim espetacular. E é a simplicidade de explicar fisiologia naquela época. Que só de colocar ali uma folha transparente e de explicar, eu falava, nossa, que matéria legal, que coisa diferente. Né? Então, hoje, se eu estou aqui, se eu fiz o doutorado, se eu tenho essa inspiração, só tenho a agradecer, né, a você. Muito obrigado. Obrigado por essa live. Queria ficar aí falando umas 2, 3 horas, mas eu não vou fazer isso contigo, até porque, né, já está aí quase 10 horas da noite. Mas te agradecer mais uma vez por essa participação e por dedicar um pouquinho o seu tempo a contribuir com algumas, né, informações tão preciosas aqui com a gente. Ah, obrigada. Eu sou muito grata, você falou de gratidão, eu sou muito grata. Eu acho que eu vejo isso também um pouco como missão minha, né? Eu tive uma formação acadêmica de uma universidade pública, né? Eu fiz a UFRJ na graduação, eu tive a oportunidade de estar na Fiocruz, essa instituição maravilhosa que a gente falou tanto aqui, também pública. Eu fui para o meu primeiro pós-doutorado fora pelo Ciências Sem Fronteira, em parceria com o Exército, em parceria com as Forças Armadas. Então, assim, eu tenho muita gratidão, né, pelo que eu consegui profissionalmente por essas grandes instituições que fizeram parte da minha formação acadêmica e da minha formação profissional, né? Eu hoje sou da Sobrasa e eu até falo, falei, gente, eu fui para uma área completamente epidemiológica de saúde pública e eu não imaginava nunca que lá no meu doutorado ia me ajudar tanto, né, a esse trabalho que eu faço hoje como voluntária na diretoria da Sobrasa. Então, os nossos caminhos nem a gente sabe, né, vão sendo desenhados e lá no final dar sucesso. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu sou muito grata, né, por tudo que eu sempre recebi das pessoas. E aí eu procuro, acho que a minha forma de doar meu tempo, doar meu conhecimento, doar meu trabalho é justamente para poder inspirar novos profissionais, inspirar profissionais não só da educação física, né, mas da área acadêmica de uma forma geral. É difícil, né? Eu sempre passo isso, a gente fala, pô, a Dani... Gente, eu tenho 25 anos de profissão, de vida acadêmica, né? Eu já vou fazer 23 anos. Então, assim, são muitas horas, são muitas madrugadas, são muitos finais de semana, são muitas ausências, mas que eu passo numa boa. Nenhum momento eu tava lá, tipo, ai, pô, que saco, só tá na festa, eu podia estar na praia hoje. Eu consigo organizar o meu tempo, o dia que eu quero surfar, eu vou surfar, e depois quando eu volto eu trabalho. Se eu não quiser naquele dia trabalhar, ok. Se eu estiver tranquilo e quiser, hoje eu vou sentar aqui, vou trabalhar nisso. Então, assim, eu consigo organizar o meu tempo para poder dar conta de tudo. Eu falo, pessoal, mas você dá conta? Não, dá tempo. Dá para se divertir, dá para estudar, dá para viajar, dá para fazer tudo. É só ser organizada, é só ser disciplinada que dá tempo. Mas eu acho que é uma forma mesmo de entregar um pouco do meu trabalho e como gratidão a todo esse carinho que eu recebo sempre de todo mundo, a forma que eu sou tratada pelos lugares que eu chego, que eu sou sempre muito bem recebida. Verdade. Nossa, obrigado, tá? Muito obrigado por obrigada hoje. A você, obrigada pelas mensagens. Assim, eu não tô prestando muita atenção nas mensagens que estão entrando, eu sei que tá rodando, depois eu vou ver com mais carinho aí, cuidado, mas obrigada por todo mundo que tá aqui até agora, que entrou, que saiu, que ficou, que daqui a pouco vai ver mais tarde. E obrigada por você, por esse convite. Sempre um prazer tá falando um pouquinho, né, de ciência e estar revendo amigos e estar colaborando aqui também com essa iniciativa sua que eu acho incrível. Excelente, excelente. Dani, beijão, bom descanso, tá? Pessoal, obrigado por tudo aí, por estarem presentes com a gente. Até semana que vem, tá bom? Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.